Oh, então, maravilha, estamos aqui na nossa aula número 12 do Quilombo ESP, que é inglês técnico ou inglês instrumental, né? A gente viu a necessidade de ter esse curso quando o coletivo nasceu, em 2018, né? A gente viu que tinham três grandes áreas de vulnerabilidade nas famílias pretas e famílias antirracistas que nos acompanham, que era desenvolvimento pessoal, planejamento profissional e educação parental. Dentro do eixo do planejamento profissional, a gente viu que o inglês é algo que ainda separa muito, né, pessoas pretas e de vulnerabilidade social das outras, porque ainda é muito elitizado no Brasil. É um curso bom, ele custa em torno de 300 a 400 reais por mês. Então, a gente iniciou o Quilombo Bilíngue com gratuidade, ou quem desejar fazer contribuição simbólica também, né? Então, assim nasceu essa proposta. E aí eu estou abrindo aqui a tela com os 5 links mais importantes para nós. O primeiro deles, ó, tá aqui, é o link dessa sala, né, do Google Meet. Então, é onde a gente assiste a aula ao vivo, né, onde a gente pode trocar juntos. Esse link é fundamental, né, porque é nele que tudo acontece, né? E além dele, tem o link da lista de presença. Então, ó, já estou colando aqui no chat a lista de presença para que vocês possam colocar o nome lá e eu poder acompanhar quem estava, né, acompanhando ao vivo. E aí tem também uma pasta com os materiais que a gente usa, né? A gente, no momento, está usando esse primeiro material aqui, que é uma apostila de inglês técnico ou inglês instrumental. Eu vou colocar o link para ela. E tem um link para uma pasta também, né, com todos os materiais. E aí, essa apostila tá também lá. Deixa eu colocar aqui, pronto. Agora eu vou colocar no chat esses links, que aí todos vocês podem acompanhar. Bom, deixa eu ver aqui. Pronto. Vou copiar aqui o link. Pronto, já copiei. Agora eu botei aqui no chat, ó, material do curso, é o último link. Então, esses são todos os links que mais importam, né, pra gente. Então, o segundo ali, lista de presença. O terceiro, aulas gravadas no YouTube, né, que a gente sempre grava e sobe no YouTube para vocês poderem fazer revisão, tirar dúvida, repassar algum conteúdo. Então, fiquem super à vontade para fazer esse trabalho. E quando vocês forem assistir as aulas passadas no YouTube, se tiver dúvida, não tem problema. É só usar esse terceiro link que está aqui, ó. Google Sala de Aula. Por quê? Lá é onde estou eu e mais 3 professores. Tem o teacher Rafa, o Rafael Santos, tem também o Carlos Eduardo Silva e tem também o Michael Leach, né? Então somos 4 para tirar dúvidas lá na plataforma Google Sala de Aula, tá certo? Então, ó, na aula passada, tá aqui, ó, 29 de agosto, nós tivemos um dever de casa ali, ó, homework, synonym match. O que é isso? Synonym match. Synonym quer dizer sinônimo, né? E match quer dizer correlacione, ligue, ou seja, era para conectar, era para ligar as palavras ao sinônimo nesse link aqui. Então, vou copiar esse link, vou colocar no chat, que foi o exercício que nós fizemos na aula passada. Deixa eu botar aqui, dever de casa, né? Vou botar aqui no chat, para a gente poder corrigir juntos agora. Pronto, já colei aqui. Lista de presenças já está ali em cima, né? Para quem quiser completar. Agora eu vou colocar aqui a data de hoje, só para a gente poder acompanhar a correção, né? Pronto, então hoje é September 5 de setembro. September 5. Vou botar aqui o que a gente está fazendo agora, que é homework correction, correção
do dever de casa, homework correction. E aí, esse dever de casa está dentro de quê, né? Qual era a proposta que a gente estava vendo? A gente estava vendo o scanning e o skimming, que são habilidades de leitura que a gente comentou na aula passada, né? O que é o scanning? É você fazer uma varredura no texto em busca de palavras específicas, né? Que é mais ou menos o que a gente precisou fazer para conseguir fazer esse dever de casa, né? Que era preciso localizar cada uma das palavras para poder encontrar o significado delas no texto, né? Então, eu vou compartilhar a tela com essa atividade aqui que ficou para casa. Pronto. Já está aqui aberto para compartilhar. Maravilha, esse aqui. Então, ó, esse artigo aqui foi o que ficou para casa. A gente leu esse texto juntos e comentamos algumas coisas sobre ele. Por quê? Qual foi a ideia desse texto, né? Foi justamente trabalhar essas habilidades de leitura, que é o scanning e o skimming, né? O scanning, né, como o nome já diz, scanning vem de escanear mesmo. É você, em vez de ler cada palavra do texto, você fazer uma varredura para encontrar informações específicas, né? Então, eu vou colar aqui o link, eu já tinha colocado, né? Dever de casa é esse material que está aqui, tá? Vou botar de novo aqui, caso alguém não tenha visto. Botar material, pronto. É o mesmo link que está em cima. Então, qual é a ideia aqui, né? É que você encontra informações específicas a partir da varredura do texto, sem precisar ler tudo, sem precisar ler cada detalhe que está ali, né? Então, por exemplo, ó, se eu perguntar, por exemplo, qual é o assunto do texto, né? Qual é o assunto do texto? Sem você precisar ler tudo. E aí, o que você diria, né? Qual é o assunto desse texto que está aberto aqui, né? Alguma ideia? Qual pode ser o assunto desse texto? Esportes. Maravilha. Boa. Tem ali, né, a palavra First Sports World Cup Ends in Saudi Arabia. Então, se você fala esportes, está dentro da pauta. Perfeito. Segunda pergunta, que a gente também pode fazer com essa habilidade do scanning. Qual é a data da publicação desse texto? E aí? Quando foi publicado? 29 de agosto. 29. Ah, olha lá, ó. 29 August. Ok. Tá ali, logo embaixo do título. Fernanda botou também 29 de agosto. É isso, né? Então você consegue encontrar essa informação sem precisar ficar lendo palavra por palavra ali do texto. Esse é o objetivo dessa estratégia de leitura chamada scanning. E por que ela é tão importante? Numa prova, por exemplo, de mestrado, ou de pós-graduação, ou de doutorado, quem não conhece essa estratégia do scanning vai fazer o quê? Vai ficar lendo tudo para poder, primeiro, entender o texto, para depois começar a responder. Imagina uma prova, por exemplo, que tem 30 perguntas. Se você fizer isso, de primeiro ler o texto inteiro, para depois ir para as perguntas, a chance de você não conseguir terminar a prova é enorme. Porque às vezes uma prova dessa tem 3 horas, às vezes até menos. E aí, como é que você vai responder 30 perguntas em 3 horas ou 2, se você quiser ler o texto inteiro a cada pergunta que você for responder? Percebe? Então, qual a estratégia que a gente viu, né? Vimos algumas, mas basicamente 3 são mais importantes aqui. Primeiro leia as perguntas, né? Primeiro você vai ver as questões que a prova apresenta para você entender onde você deve focar, onde você deve concentrar a tua atenção. Por isso que não é uma boa ideia ler todo o texto primeiro para depois ir para as perguntas. Você acaba perdendo tempo. Por quê? Porque você está lendo sem objetivo algum. Está lendo por ler. Você nem sabe por que está lendo quando você não lê a pergunta. Agora, se você primeiro lê as questões, quando você for para o texto, você vai saber exatamente o que você está procurando. Ou seja, vai ser uma leitura muito mais
funcional, muito mais objetiva, instrumentalizada, focada. Então, essa é a ideia. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, né? Além de ler primeiro as perguntas para depois o texto, é o que a gente chama de tipografia. O que é isso? É olhar tudo que tem na página e não apenas os parágrafos, né? Porque para muita gente, texto é só letra, né? É só o que está ali nas frases, mas não. Texto é tudo que tem na folha. Então, por exemplo, o que tem aqui nessa folha? Tem um título, tem uma data, tem uma foto ali, ó, tem uma figura, tem um rodapé lá embaixo. Então, tudo isso são fontes de informação que eu posso usar para responder uma pergunta, para encontrar uma solução de uma questão. Então, vale muito a pena ter esse cuidado. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Outro exemplo que a gente pode usar para essa habilidade do scanning, que é justamente a terceira ideia, né? Se eu perguntar, por exemplo, qual é o valor da premiação dessa competição? Quanto ganha o campeão? Quem sabe? Alguma ideia? Qual é o prêmio? 60 milhões. 60 milhões, né? E como é que eu faço, né, para localizar essa informação? Se a pergunta foi qual é o valor, então, né, eu vou procurar. Na verdade, peraí, Ah, 60 milhões, porque tem dois valores, tem 7 milhões uhum. e tem 60 milhões, mas o total do prêmio seria de 60 milhões. É isso aí. Então, como é que eu faço, né, para encontrar essa resposta, já que a gente acabou de falar que não precisa ler o texto inteiro, né? Porque aí fica, né, parece que está se contradizendo. Pô, falou para não ler tudo. Aí perguntou uma coisa que está no meio do texto. Como é que eu vou encontrar sem ler tudo? Aí é que tá, né? Vai para essa dica da tipografia. Eu focar na unidade que eu preciso para responder aquilo. Então, se eu pergunto qual é a distância, por exemplo, do torneio para o hotel onde os competidores estão, eu vou olhar para aquele texto procurando unidades de distância. Eu vou procurar metros, eu vou procurar quilômetros, eu vou procurar milhas. Agora, a pergunta foi, qual é o valor do prêmio? Então, eu vou procurar o quê? Moeda. Eu vou procurar dólar, eu vou procurar reais, eu vou procurar, sei lá, ruble, yen, libras, qualquer coisa que seja unidade monetária. Então, essa é a grande sacada, né, do scanning, né? Eu vou procurar algo específico, algo bem focado. A Fernanda comentou aqui que caiu. O meu áudio, alguma coisa falhou aí ou tá tudo ok? Gabriele saiu. Tá ok? Tá dando para me ouvir? Tá ok. Tá dando? Ah, então tá bom. Então pode ser um E tá teste. ok também. Ah, então tá ótimo, porque às vezes o sinal oscila. Inclusive, eu vou até passar a transmitir as aulas pelo YouTube, que acho que é uma ideia legal também. Eu vou ver como é que eu faço isso, e aí na próxima aula talvez a gente já comece a fazer. Mas do modelo atual, né, que é colocando a gravação, também está funcionando bem. Bom, então, qual é a dica, né? Essa terceira dica é focar em todos os tipos de informação, e não apenas em palavras. Então, acabamos de ver, né, uma resposta que pedia que você procurasse moedas. Pode ser que seja uma resposta que exija que você procure horários, ou então que você procure distâncias, ou então datas, como a gente fez, né? Perguntei qual foi o dia da publicação dessa matéria, percebe? Então, ficar apegado a palavras pode ser um problema para quem faz uma prova, uma avaliação desse tipo. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Inclusive, eu já vi questões em avaliações de inglês instrumental que a resposta estava numa foto, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma foto. E aí poderia se perguntar, por exemplo, se os torneios são ah, virtuais ou, não sei, se são presenciais, se são em estádios de futebol, uma coisa assim, né?
E aí a foto ia ajudar, porque ali na foto você tem um joystick, né, um controle, que dá para perceber que é um esporte eletrônico, você joga pelo videogame, né, e não botando uma chuteira para jogar bola, enfim. Às vezes, uma resposta pode estar numa imagem, pode estar numa nota de rodapé, pode estar num título, pode estar numa faixa, num símbolo, numa cor. Então, é importante a gente se desligar dessa ideia de que só as palavras veiculam informação, tá? Então, essas são as 3 dicas, assim, de ouro, né? Para a gente já começar bem na leitura de qualquer texto, né, em inglês. Agora, vamos para o nosso dever de casa, que foi o quê? Esse synonym match que está ali, que era para conectar as palavras aos seus sinônimos. Então, vou dar um zoom aqui nas palavras. Pronto. Acho que agora já dá para ver melhor. Deixa eu ver. Pronto. São essas palavras aqui, ó. 10 palavras. Synonym match, para conectar com as palavras equivalentes ou sinônimas. Então, essa foi a atividade de casa para a nossa aula de hoje. Bom, então vamos ver aqui as 2 palavras, as 2 colunas. Vou dar uma olhada também na pronúncia, né? Que já tem um estudo bem bacana, aliás, que confirma que quando você tem uma pronúncia boa, ou equivalente, ou próxima da correta, você tem uma leitura mais dinâmica, né? Já se chegou a essa conclusão de que o bom leitor, ele consegue realizar atividades com uma velocidade maior. Então, a gente vai dar rapidinho aqui uma palhinha de pronúncia aqui. Então, quem quiser, pode repetir essas palavras. Vamos lá? Let's go. Let's do it. Number 1, ended. Ended. Okay. 2, competition. Competition. Okay. Globe. Globe. Face off against. Face off against. Okay. Top. Top. Increasing. Increasing. Require. Require. Extreme. Extreme. Concentration. Concentration. Take place. Take place. Maravilha, viu que interessante? Ó, a palavra é com O, mas a gente não fala com, concentration, a gente fala concentration, né? Aí dá para ver, né, que no inglês o som nem sempre corresponde à letra. Então é importante ter esse cuidado, né, de perceber que a pronúncia no inglês não necessariamente vai ser equivalente ao som que a letra representa, né? Faced. É mudo. O que acontece ali, né? Às vezes você tem um som mudo dependendo da pronúncia, né? No caso da palavra D, na letra D do faced, o que acontece? A letra C, ela aqui tem o papel de S, né? Faced. Quando acontece isso no inglês, o som de S é um som que a gente chama de voiceless sounds. Deixa eu escrever aqui na tela as 2 categorias de som que existem quando o assunto é pronúncia. Tem 2 tipos de som, voiced sounds e voiceless sounds. Primeiro deles, deixa eu abrir aqui a caneta. Pronto. Voiced sounds. O que é um voiced sounds? E o que é um voiceless sounds, né? Isso aqui vai ajudar a gente a entender isso. Vamos lá, escrevi em verde ali do lado. Voiced sounds é um som que vibra aqui na garganta quando você pronuncia. Então, por exemplo, ali no face tem o som de S. Se você fizer o som de S na garganta, só o som do S,
você vai reparar que a tua garganta não vibra, o teu dedo não treme, ó. Não acontece nada. Então, quando acontece a situação de não ter vibração, a gente tem o que a gente chama de voiceless sound. É um som sem voz. É um som que não vibra as cordas vocais. E aí, para que serve esse raciocínio? Quando você tem um voiceless sound, a letra D depois dele, ela não tem som de D. Ela vai ter som de T. Vou botar até em vermelho aqui. A letra D, depois de voiceless sounds, vai ter som de T e não de D. Então, ó, o D vai ter o som do T. Então, o que quer dizer isso na prática? Em vez de eu falar faced, eu vou falar faced. Vou falar igual eu escrevi ali. Faced off against. Faced. Como se fosse um T no final. Por que acontece isso? Porque antes da letra D, vem o som do C, que é equivalente ao S, né? Face. E ele é um som voiceless, que não vibra. Então, tem esse detalhe na pronúncia do inglês. E aí, eu tenho que ter esse cuidado sempre de ver se vai vibrar ou não a garganta para eu entender se é um voiced sounds ou voiceless sounds. Toda vez que eu tiver, a terminação é D, que é o caso aqui de faced, né? Então, esse raciocínio, né, que a gente está falando agora só vale para terminações ED. Por quê? Porque a terminação ED pode ter duas pronúncias. A pronúncia de D, a pronúncia de T, e tem até mais uma também, que é ID. Pode ser pronunciado de três formas, esse ED do final das palavras. Quando o som tem vibração, a pronúncia vai ser a de D. Quando tem nenhuma vibração, som de T. E quando termina em T ou D, se a palavra terminar em uma dessas duas letras, T ou D, aí o som vai ser esse terceiro, id, que é o caso da número 1. And. And de terminar, termina com D. E aí, como é que eu vou pronunciar, então, ended? Eu vou pronunciar assim, ó. Ended. Eu vou pronunciar como se fosse um ID no final. Ended. Ok? E por que eu vou pronunciar dessa forma? Porque a palavra termina em D. Só por isso. Então, esse é o mecanismo, né, da pronúncia dessas terminações. É um assunto que as pessoas não comentam muito nos cursos, né, de pronúncia, mas essa é a razão. Né? Então, o ED pode terminar em som de D, em som de T ou em som de ISA. Ok? Maravilha. Então, agora que a gente já conhece a pronúncia... Opa, Mariângela levantou a mão, fica à vontade. Levantou sem querer ou quer fazer pergunta? Está em silêncio. Será que não está funcionando o microfone? Eu posso fazer, professor, um questionamento? Sim, fica à vontade. Eu só trouxe essa voice sound e voiceless sound, né? Uhum. Ele só se aplica a essas palavras terminando com D ou tem outras que tem outras especificidades? Ah, sim. Tem outras. Por exemplo, todo som que... Na verdade, todo som que não vibra, né? A gente não vai... Por exemplo, eu lembro que no plural do inglês, acontece uma coisa parecida também. Que no português, a gente aprende que toda vez que o S vem entre vogais, ele tem o som de Z. Não é assim que a gente aprende, né? Por exemplo, asa, casa, né? Mas no inglês, não. Então, no inglês, qual é o raciocínio, né? Para eu saber se vai ser som de Z ou som de S? É justamente essa mesma lógica. Se é voiced sounds e voiceless sounds. Então, se for um som que não vibra, vai ter som de... O S vai ter som de S sempre. E se for um som que vibra,
Aí o S vai ter som de Z. Deixa eu pegar um exemplo concreto. Exatamente, nenhum cursinho ensina fonética. Ensinam porque as pessoas não acham fácil, é verdade. Não ensinam. Deixa eu pegar um exemplo, né? Com um exemplo fica mais fácil de entender as coisas. Kiss, beijo. Kiss. Deixa eu escrever aqui. Kiss. A palavra kiss, ela termina em S. E aí eu tenho o plural de kiss, que é kisses. Kisses. O que acontece? Eu tenho aqui um som que é voiceless, né? Que é o S. Kiss. E aí, eu tenho a letra E no final. E o E, ele produz a vibração. Lembra? Porque se você falar treme tudo. Então, como o E produz vibração, e tá vindo depois de dois S's, eu vou ter aquele som de IZ no final. Eu vou dizer kisses. Kisses. O som vai ser esse aqui, ó, do plural. IZ. Por quê? Porque vem depois de voiceless sounds, né? E tem S no final, aí fica kisses. Agora, vou pegar um outro exemplo de voiceless sounds que não tem vogal no final. Cat. Gato. Cats. Como é que termina a palavra gato? Termina com T. Cats. E aí, eu preciso olhar a letra T, que é a última letra antes do S, né? T. Eu vou ver se o T produz vibração ou não. Se eu fizer só o T sem vogal, não vibra nada. Quando eu faço só o som do T, nada vibra. Então, quer dizer que o T é um voiceless sound. Se é um som que não vibra, no plural, ele vai ter som de S. Então, o plural de cat é cats. Cats. Aí eu falei que tinha três possibilidades de plural, né, de som. É o S, o is, que a gente viu agora, e o outro é som de Z, que é quando? É quando tem um som que é voiced, um som que produz vibração. Vou pegar um exemplo, qualquer um aqui. A maioria dos sons produz vibração. Então, vamos ver aqui. Move. Move pode ser mover, o verbo, e também pode ser movimento. Move. E aí, antes do S, né, o que eu tenho ali? Eu tenho o som do V. Se eu fizer vibra tudo também. Por quê? É um voiced sounds. Então, como é que eu vou pronunciar esse plural de moves? Moves, com som de Z. Que é o terceiro som do plural. Z. Percebe? Então, em inglês, o plural pode ter três pronúncias diferentes. Som de Z, som de S e som de is. Se for voiced, vai ser Z. Se for voiceless, sem voz, vai ser S. E se for sem voz, mas com E, né, com vogal conectando, aí vai ser is. Então, kisses, qualquer outra, ashes, tudo que tiver voiceless com E, vai ser is no final. Então, vale para outras questões também, não apenas o ED. Agora eu vou ler a pergunta aqui, que eu vi que chegou uma pergunta no chat. Estou sem microfone, nenhum cursinho ensinam. Você indica algum livro de inglês para aprender? Nossa, tem vários dicionários de fonética, mas, na verdade, não é necessário, não. Porque todo dicionário, o pessoal também não ensina isso nos cursos, né? A gente já teve até uma aula disso nessa turma. Usos do dicionário. E a gente viu que dá para aprender 7 coisas diferentes usando o dicionário. Uma delas é a pronúncia. Por quê? Todo dicionário, no início dele, ele explica o alfabeto fonético. Ele explica os símbolos fonéticos. Se a gente for ver, são símbolos bem esquisitos, né? São letras ao contrário, letras do grego, mas ele tem uma explicação
ensinando logo no início, das primeiras páginas. A gente pode repetir essa aula, a gente pode ter até uma aula de pronúncia, acho que vale a pena, mais para frente. Na nossa apostila, isso não está contemplado porque o ESP, o inglês instrumental, o foco dele acaba recaindo mais para a leitura, né? Mas como eu acabei de falar, existem pesquisas que apontam que quando você tem uma pronúncia boa ou próxima do idioma nativo, você tende a ler de uma maneira mais dinâmica. Igual o português, né? Quando você lê muito e tem um bom vocabulário, você lê muito mais rápido. Agora, quando uma pessoa não lê, muita gente não lê, né? Aí você pede ela para ler uma coisa, ela fica toda confusa, se atropela e tem que parar para ler com calma, porque fica insegura. Isso acontece pela falta de hábito. Por isso que o hábito é muito importante. Tem até um ditado, né? O hábito faz o monge, né? Porque o hábito da leitura ajuda muito no inglês instrumental. Eu lembro que eu até dei a dica no início de lerem, né? Quando a gente estiver lá no grupo, por exemplo, jornais, revistas. Essa semana eu coloquei uns 13 jornais do mundo inteiro lá. Não sei quem viu lá no grupo do WhatsApp. Botei o Daily Sun, Daily Mail, Telegraph, coloquei o Washington Post, Economist, New York Times, está tudo lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não tiver visto, é só olhar lá depois. Vou colocar na plataforma Google Sala de Aula também. Uma vez por semana, pelo menos, eu vou colocar jornais e revistas em inglês daquela semana, né, que eu acho que é bom para a gente ter mais material para fazer essa prática de leitura. Ok? Perfect. Vamos lá, então. Próximo... Aliás, próximo não, né? Vamos começar, na verdade, a correção. Deixa eu apagar esse monte de anotações aqui, que ficou muito confuso. Pronto, já apaguei. Number one. Número 1, number one. A palavra é... Ah, sim, dicionário sem graça, é verdade. Existe dicionário fonético, alfabeto fonético na internet também. Vou mostrar, então. E na internet se encontra também alfabeto fonético em PDF. Inclusive, eu acho que tem no YouTube também. Eu nunca procurei isso no YouTube, mas com certeza tem. O YouTube tem tudo. Deixa eu botar aqui. Alfabeto. Aí, viu? Alfabeto fonético em inglês. Tem sim. Tem um monte de alfabeto fonético em inglês no YouTube. Tá bom? Só colocar lá. Encontrei um aqui de 20 minutos. Legal, encontrei um completo aqui. 20 minutos. Vou deixar aqui. E, ó, tem um curso inteiro. Achei um curso inteiro de fonética inglesa. Tá vendo? Não falei que o YouTube tem tudo? Fui procurar um vídeo e achei um curso inteiro de fonética. Então, ó, vou deixar o link aqui para quem quiser praticar esse curso de fonética. Tá todas as aulas gravadas aqui no YouTube, gratuito, só assistir. Aqui no chat, ó, curso de fonética na língua inglesa. Pronto. E aí é bom que vocês podem repetir com o vídeo, praticar, tá bom? Curso de fonética da língua inglesa. Estou escrevendo porque a gravação salva o chat também. Pronto. Bom, vamos lá então. Vamos corrigir esse homework, esse dever de casa. Que a gente falou bastante coisa hoje. Já foi uma aula bem rica, né? Porque foi importante, inclusive, isso. Porque, como a Maria Ângela bem disse, muita gente não ensina fonética, fonologia e pronúncia porque fica inseguro, né? Muitos brasileiros e até americanos também ficam inseguros com esse tema e aí preferem evitar, né? Por isso que não ensinam porque não sabem, não têm segurança. E aí, achei aqui, né, um curso completo, vou até assistir também para ver se tem algum erro lá, alguma coisa para se preocupar, mas acredito que não, porque o material está muito bem pontuado aqui, está muito bem qualificado no YouTube, e isso é um bom sinal. Quando as pessoas qualificam bem,
É sinal que o material é bem feito. 430 pessoas deram o like. Se tivesse muito erro, o pessoal já ia estar ali com a mãozinha para baixo, ia estar criticando. Só que eu já reparei que ele não tem tradução, ele está todo em inglês, pelo que parece. Mas, enfim, vou ver depois com calma e depois eu trago um feedback. Vamos lá, então. Number 1, ended. Ah, tá. Falamos da primeira coluna, faltou falar da segunda. Very great. Highest growing world. Close attention. Finished. Happen. Needs. Contest and played. Number 1, ended. E aí, qual palavra da segunda coluna parece, né, ou se aproxima de sentido ou significado da palavra ended, né? End, de tanto a gente ver filme, né, no final aparece the end, a gente já tá meio que careca de saber que end é fim, né? Então, ended tem o prefixo, o sufixo, né, do passado, que é o ed. Então, ended é algo como finalizou, terminou, alguma coisa nesse sentido. E aí, alguma ideia do que pode ser um sinônimo, synonym para ended? A, B, C, D, E, F. Ah, Mariângela botou aqui, ó, F. Finished. Finished. Legal, finished. Boa, exatamente. Finished. Finalizou, terminou. Deixa eu ligar aqui, então. Finished. Ended. Ih, acabou. Deixa eu voltar aqui. Finished. Ended. Deixa eu fazer de novo. Pronto, agora sim. Finished. Ended. Ok. Synonymous, finished, ended. Now, next, number 2. Então, a gente está comentando a pronúncia, né? Interessante, vale a pena dizer que nesse ponto, né, nesse tópico que a gente acabou de falar, ended, a pronúncia is, ended. Finished, como finish, é voiceless, né? Não vibra, a gente fala finished, com som de T no final. Vou botar até aqui, do lado de finished, a letra T, só para lembrar que a pronúncia é finished. Ok? Próximo, competition. Competition. E aí, alguma ideia de qual pode ser um sinônimo de competition? Synonym for competition in the second column, na segunda coluna? Competition. O que pode ser? O que parece aqui próximo de competition? É uma palavra que lembra, né? Uma palavra em português. É isso aí. Played lembra o quê? Played lembra jogo, né? Lembra jogo lembra competição. Faz sentido esse raciocínio, mas tem uma palavra melhor do que played aqui. Mas eu entendi o raciocínio, né, para falar de play, porque play lembra jogo, jogo lembra competição, então faz sentido que play seja algo com competir. Muito bom. Só que tem uma outra palavra aqui que ela é mais precisa do que play, porque ela é especificamente sobre essa ideia do embate. Por exemplo, quando eu estou com um embate com uma loja ou com alguém, eu estou querendo fazer o quê, né? Eu estou, basicamente, contestando aquela lógica. Estou contestando uma compra, contestando uma pessoa. Contestar é a ideia de embate. Então, essa é a palavra. Contest. Não sei se vocês já viram essa palavra. Essa palavra não é muito comum. Contest. Contest tem a mesma ideia, o mesmo raciocínio de competition. Contest. E por que não podia ser played, né? Porque played que está aqui é um verbo. E a palavra que a gente tem, no caso, é um substantivo. Competition. Então, a gente precisa de uma palavra que também seja substantivo na segunda coluna, ok? Só por isso.
E aí, como é que eu sei, né, que é substantivo? Pelo sufixo, ó. Esse sufixo aqui, shan, é um sufixo de substantivos. Ok? Então, competition is a synonym of contest. Competition, contest. Ok. Now, next. Próxima palavra na nossa lista. Globe. Essa é mais próxima da gente. Globe. Globe. O que pode ser globe? Colocaram ali, ó, the world. Boa. Globe, world. Maravilha, isso aí. O globo é o mundo, né? Globe. Perfeito. Perfect. World. Uhum. Globe. World. Pronto. Próxima. Então, basicamente são sinônimos, né? Globe é o globo. O globo é o mundo. Então, ok, são palavras equivalentes. Globe and world. Agora tem assim, ó. Face off against. Nossa, 3 palavras, ó. Faced off against. E tá no passado, ó. Lembra? A gente comentou esse sufixo na aula passada. Que o ED, essas 2 letrinhas, significa que a frase está no passado. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. ED é uma marca do passado no inglês. Então, faced off against quer dizer que é algo que já aconteceu. E o que é face? Né? Face pode ser rosto, só que aqui, como está no passado, é um verbo. Então, qual é o verbo que tem a ver com cara? Né? O que eu quero dizer quando eu quero transformar cara num verbo? Que verbo é esse, né? Eu encarei, não é assim? Encarar. O que é encarar alguém? Encarar é disputar com alguém. O Vasco encarou o Flamengo, não é assim que a gente fala? Encarou. Então, essa é a ideia do face, encarar. E aí, alguma ideia de qual letra, qual palavra tem a ver com encarar numa competição? Competir? Agora sim, agora é o J, plays. Muito bem, Márcia. Perfeito. Contest. Uhum. Plays, faced off against. Tá ótimo. O contest que a gente viu, o contest é o substantivo, é a competição, né? E o verbo competir é o played. Então, você percebe, né? A mesma palavra, quando muda a classe gramatical, você vai precisar também de um outro termo, né? Então, quando é substantivo, é contest. Quando é verbo, played. Então, vou ligar aqui, faced off against, vou ligar com contest, lá embaixo. Contest não, com played. Até eu me confundi agora. Face off against, played. Né? Ele jogou, ele disputou, ele encarou, played. Poderia ser também o verbo compete, de competir, só que não tinha aqui. Maravilha, então já conectamos 3 palavras. Próxima é a letra number 5. Ah, essa aqui tá super usada no Brasil, né? Top. Todo mundo chama tudo de top. Nossa, o jogo foi top, o filme foi top. E aí, top? Alguma ideia de qual palavra na segunda coluna se aproxima de top no sentido? Top. Ó, Mariângela deu a dica da A, Fernanda também A. Very great, muito legal, muito bom. Pode ser.
Pode ser. Tem duas aqui que pode ser, né? Highest também. Pode ser a B também, né? Porque o que é high? High é alto. Highest é o mais alto. Se é mais alto, tá no topo. Se tá no topo, é top, né? Inclusive, a palavra top quer dizer topo, né? Então, a gente tem duas possibilidades aqui. Muito bom. Duas alternativas que podem ser a resposta. E aí, o que a gente faz quando a gente tem duas alternativas que podem ser a resposta? Qual é o caminho para descobrir qual é a resposta, se duas podem ser? O caminho é eu ver qual faz mais sentido, né? E aí vamos de novo fazer o caminho que a gente acabou de fazer agora, né? O trajeto que a gente fez agora no raciocínio. Cabe recurso, é verdade, porque se fosse uma prova, né, ia ter gente contestando, né? É a A ou é a B? Então vamos repetir o que a gente acabou de fazer, o mesmo caminho. A A está dizendo o quê? Very great. Muito bom. Muito bom é um termo bem amplo, né? Muito bom. Muito legal, incrível, show. E a 5, a palavra está dizendo top, que quer dizer topo. E aí a outra alternativa, highest, que é o mais alto. Quando você compara muito bom e topo, o que é mais próximo dessa ideia de estar no alto, né? É topo ou é ser muito bom? O que está mais próximo? Topo ou muito bom? Estar no alto. É isso aí, né? Opa. O B faz mais sentido. Por quê? Topo sempre é muito alto, mas muito bom é mais amplo, né? É mais sujeito a questionamentos. Quer dizer, o que é muito bom? Sem falar também que muito bom é uma coisa o quê? Subjetiva. O que é muito bom para mim pode não ser para você. E aí você já começa a ficar na dúvida, né? Se realmente a letra A, very great, sempre vai ser equivalente a top. Agora, a letra B, highest, que é o mais alto sempre é topo. Não tem jeito. Sempre a posição mais alta sempre vai ser o topo. Todas as línguas do mundo. Então, realmente, a letra B é mais correta do que a letra A. Ah, o highest? Não. O verbo... Inclusive, a palavra high nem forma verbo. Existe a palavra... Né, como não tem tornar mais alto, mas não existe heighten, por exemplo, né? Então, vamos lá. Number 5. B, highest. Deixa eu mudar a cor aqui para não ficar confuso. Deixa eu ver se tem azul. Blue. Blue color. Olhar Pronto. e aí na praia, na porta de sentar, lá na porta. Pronto. Agora, já fizemos aqui a B. Agora, number 6. Increasing. Olha outro detalhe aqui, ó. Increasing está terminando em ING. O que isso aí está me dizendo, né? O ING. Está me dizendo que é uma palavra no gerúndio. Increasing. Então, qual é a palavra mais próxima no sentido aqui nas alternativas? Increasing. Ah, letra C, growing. Maravilha, porque increasing quer dizer o quê? Aumentando. E grow, tinha até uma marca de brinquedos com esse nome, né? Grow. Grow é crescer. Aí quando botou o ing, virou crescendo. Growing. Então, realmente, crescendo é um sinônimo de aumentando. Então, number 6, letter C. Vamos lá, deixa eu ligar aqui. 6, C. Ok. Próxima. Number 7. Número 7 agora, number 7. Require. Require, jeito de falar é bem esquisito, né? Require. Mas require lembra muito o significado dela em português. Requer.
Requerer, requerimento, require, querer, demandar alguma coisa, require. Letra H, needs, né? O que é needs? Needs, precisar, necessitar, realmente, né? Necessitar é um sinônimo de requerer ou demandar. Então, require é mais equivalente aqui na lista a needs. Ok, perfect. Fantastic, maravilha. Agora vamos para number 8. Number 8 is extreme. Extreme. What is a synonym? What is equivalent to extreme? Qual é a palavra mais próxima de extreme, né? Que é uma coisa... Essa é bem transparente, né? A palavra extreme. Parece com português até. Extreme. Então, o que é uma coisa extreme? Extreme. Alguma ideia de que a gente pode conectar extreme aqui? Qual é a mais próxima? A letra G está dizendo happen. O que é happen? Happen é o verbo acontecer em inglês. Happen. Acontecer. Extreme. E agora? Essa é mais difícil, né? Extreme. As opções que a gente tem são... das opções que a gente tem, a G, que é acontecer. Letra E, close attention, que é atenção. Não tem muito a ver. E a letra A, que é very great. A palavra very aqui que ajuda a gente. Porque o que é very? Very é muito. Então, se é muito, quer dizer que está intensificando. Então, extreme também está intensificando. Então, por aproximação, a gente vai para a letra A, very great. Normalmente, a palavra extreme no inglês é usada para coisas positivas, né? É diferente do português, que o extreme, extremo, pode ser extremo para coisas ruins também. Por isso que a letra A cabe aqui para extreme, né? Então, às vezes, ainda tem isso, né? O fator cultural. Como aquela palavra é usada naquele idioma que a gente está estudando. Tem que tomar esse cuidado também. Então, extreme, very great. Ok. Próxima palavra, concentration, number 9. Concentration. Concentração é atenção, né? Isso aí. Attention. E o que quer dizer esse close, né? Close attention. Close é de perto. A palavra close pode ser fechado e pode ser também de perto. É uma atenção de perto, uma atenção completa, uma atenção plena. Close attention. Ok? Close attention. Então, vou botar aqui, close attention. Concentration. Pronto. Maravilha. E a última, aqui na última a gente tem, gente, o que a gente chama em inglês de phrasal verb. O que é um phrasal verb? É quando eu junto um verbo, né, com uma preposição, ou um verbo com uma outra palavra para ter um novo significado. Por exemplo, take é tomar ou levar. E place é lugar. Aí quando você junta as duas, take place vira tomar lugar, né? Tomar lugar no português é substituir, né? Trocar. Em inglês não. Take place já vira acontecer. Então, por exemplo, eu quero falar assim, o nosso curso de inglês acontece no Google Meet. O que eu vou dizer? Quilombo Bilíngue takes place on Google Meet. Né? Essa que é a ideia do take place. Acontecer in English. Alguém lembra como que é acontecer em inglês? Como é que eu digo acontecer em inglês?
É isso aí. Letter G, happen. Acontecer. Happen. Deixa eu mudar aqui para cor azul para não misturar, não embolar tudo. Take place. Mesma coisa aqui. Happen. Maravilha. Agora eu vou printar essa tela para colocar lá no Google Sala de Aula para o pessoal poder acompanhar essa correção. Pronto, já printei. Maravilha. Agora eu vou colar lá. E aí, vou passar o nosso dever de casa para a aula que vem. Homework. Então, qual vai ser o nosso dever de casa, gente? Seguinte, ó, deixa eu apagar aqui a tela. Dever de casa é a próxima página. Page 2. São 2 páginas só nesse documento. É esse aqui, ó. Phrase match. O que é o phrase match? Você vai olhar o texto do artigo, que está na página 1, e vai completar essas frases com a letra equivalente a cada número. Match é conectar, ligar, e phrase, frase. Vamos conectar as frases, né, para completar aqui conforme está no texto, ok? Então esse é o nosso homework da próxima aula. Vou colocar o dever de casa lá no nosso caderno virtual. Vou colocar também lá no grupo do WhatsApp, para quem está acompanhando pelo WhatsApp. E também vou colocar essa atividade de casa lá no na plataforma Google Sala de Aula, ok? Nesses 3 lugares para todo mundo poder acompanhar. Perfeito? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Any questions? Não? Sem perguntas? Maravilha, então vou encerrar nossa gravação. E na aula que vem nós começamos com essa correção, ok? A gente se encontra então na próxima quinta-feira às 3h30, ok? See you. Goodbye. 5 horas tem aula de conversação, hein? Conversation. Quem quiser, pode chegar.